people. Bem, povo abençoado, I just want to talk a little bit about the Holy Spirit of the Lord today. eu apenas queria falar um pouco a respeito do Espírito Santo do Senhor hoje. Today and tonight. Hoje e nesta noite. And I thought we could spend this time E eu pensei que nós poderíamos passar este tempo exploring a little bit on the Holy Spirit. explorando um pouco a respeito do Espírito Santo. He that is very, very important to the church. Ele que é muito, muito importante para a igreja. And the role of the Holy Spirit in your Christian salvation. E o papel do Espírito Santo na sua salvação cristã. Especially at this time when there is a humongous visitation. Especialmente neste tempo, quando há esta enorme visitação. The latter visitation of the Holy Spirit. A última visitação do Espírito Santo. Of the glory of God is taking place in the church. Quando a glória de Deus está acontecendo na igreja. So there is no better time at which now to even delve deeper. Então não há um tempo melhor para mergulharmos mais profundamente. To go deeper, to dig deeper into understanding the time. Para irmos mais profundamente, para cavarmos mais profundamente o entendimento do tempo. And most importantly, the visitation of the Holy Spirit. E o mais importante, a visitação do Espírito Santo. And his role in the church, why he is visiting the church. E o papel dele na igreja, por que ele está visitando a igreja? Now, right away from the book of John. Agora, já imediatamente no livro de João. John chapter 1, verse 33. João capítulo 1, versículo 33. And now I read from NIV. Eu agora vou ler na versão NVI. John, the book of John chapter 1, verse 33 says. João capítulo 1, versículo 33, ele diz: And I myself did not know him. Eu mesmo não o conhecia. But the one who sent me to baptize with water told me. Mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: The man on whom you see the Spirit come down. O homem sobre o qual você vê o Espírito descer and remain e permanecer nele is the one who will baptize with the Holy Spirit. é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Again. Novamente. And I myself did not know him. Eu mesmo não o conhecia. But the one who sent me to baptize with water. Mas aquele que me enviou para batizar com água. That means the Father. Isto significa o Pai. God the Father told me. Deus Pai me disse. The man on whom you see the Spirit come down. O homem sobre o qual você vê o Espírito descer. And remain. E permanecer nele. Is the one who will baptize with the Holy Spirit. É aquele que vai batizar com o Espírito Santo. And so this is very powerful because he's saying. Então isto é muito poderoso, porque ele está dizendo That right from the beginning, right from the onset, you can clearly see. Que já desde o início você pode ver. That the Holy Spirit, when he was sent to the church. Que o Espírito Santo, quando ele foi enviado para a igreja. We know very clearly. Nós sabemos muito claramente. That he brought Christ Jesus the Messiah. Que ele trouxe Cristo Jesus o Messias. And he incarnated Christ Jesus the Messiah. E ele encarnou Cristo Jesus o Messias. He brought him, in other words, in human form. Ele o trouxe, em outras palavras, em forma humana. Lucas 1:35. God became man to come and deliver man. Deus tornou-se homem
para vir e libertar o homem. He came down here as a stranger, Ele desceu aqui como estrangeiro, as a sojourner, como peregrino, to be able, in that short time here, to deliver mankind. para poder, naquele tempo tão curto aqui, libertar a humanidade, To save mankind. salvar a humanidade. And so, he became the savior of all men. E então ele tornou-se o Salvador de todos os homens. And then, we are also aware that the church, E então nós também sabemos que a igreja, when it was now time to birth out the church, quando agora era o tempo de dar à luz a igreja, da igreja nascer, after the Lord Jesus Christ depois que o nosso Senhor Jesus Cristo had completed the beautiful, triumphant work on the cross, havia completado o lindo e vitorioso trabalho na cruz and achieved victory, e conquistou a vitória, attained victory, and he took victory. obteve a vitória e ele assumiu a vitória. Victory over sin and death. Vitória sobre o pecado e a morte. And then he ascended on high. E então ele subiu às alturas. So when it was now time to birth out the church, he told them not to leave Jerusalem. Então, quando agora era tempo da igreja nascer, ele disse para eles não saírem de Jerusalém, Until the Holy Spirit has come. até que o Espírito Santo viesse. And so, on the day of Pentecost, E então, no dia de Pentecostes, when the Holy Spirit does descend, quando o Espírito Santo de fato desce, the Holy Spirit, if you read Acts chapter 2, when the Holy Spirit descends, o Espírito Santo, se você ler Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, when he descends, the book of Acts chapter 2, quando ele desce no livro de Atos capítulo 2, when he descends, then he is able for the first time quando ele desce, então ele é capaz pela primeira vez to birth out the church. de dar à luz à igreja. So the church was birthed out by the Holy Spirit from on high. Então a igreja nasceu do Espírito Santo, do alto. So the church is heavenly. The church is built from heaven. Então a igreja é celestial. A igreja foi construída do céu. The Messiah that came to deliver the church came from heaven. O Messias que veio para libertar a igreja veio do céu. And after he completed his work, when it was time now for the church to be birthed out, E quando ele completou a sua obra, e agora era o tempo da igreja nascer, the church to be inaugurated, da igreja ser inaugurada. then you hear when the day of chapter 2 of the book of Acts, E então você ouve no capítulo 2 do livro de Atos, when the day of Pentecost came, e quando veio o dia de Pentecostes, they were all together in one place. eles estavam todos reunidos em um lugar. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven, Repentinamente, o som como de um vento impetuoso veio do céu and filled the whole house where they were sitting. e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. It says, Ele diz: they saw what seemed to be tongues of fire eles viram o que pareciam ser línguas de fogo that separated and came to rest on each of them. que se dividiram e repousaram sobre cada um deles. Verse 4, the book of Acts chapter 2, it says, Versículo 4 do livro de Atos, capítulo 2, ele diz: all of them were filled with the Holy Spirit todos eles foram cheios com o Espírito Santo and began to speak
in other tongues as the Spirit enabled them. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. So you understand, enabled them, prompted them, caused them to speak. Então vocês entendem? Conforme ele concedia, ele os capacitava, ele os fazia falar. Not that they started on their own, they faked what? Não que eles começassem por si mesmos ou fizessem alguma coisa. No, as the Spirit enabled them. Não, conforme o Espírito os capacitava. Verse 5. Versículo 5. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews. Agora estavam em Jerusalém, judeus tementes a Deus, From every nation under the heaven. de todas as nações debaixo do céu. And he says, E ele diz: when they heard this sound, quando eles ouviram este som, a crowd came together in bewilderment, uma multidão afluiu em perplexidade, because each one heard their own language being spoken. porque cada um os ouviam falar em sua própria língua. Utterly amazed, verse 7, they asked, Versículo 7. Totalmente maravilhados, eles perguntavam: aren't these who are speaking Galileans? estes que estão falando, porventura são galileus? Then how is it that each of us hears them in our native tongue? Porque agora cada um de nós os ouve em nossa própria língua. Persians, Medes, and Elamites, Partos, medos, elamitas, residents of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, residentes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Pontus and Asia, Ponto e Ásia, Phrygia, Pamphylia. Frígia e Panfilha. It says, Ele diz: Egypt and the parts of Libya. Egito e das regiões da Líbia. Then it says, near Cyrene. E então ele diz: das imediações de Cirene. Visitors from Rome, both Jews and converts from Judaism. Romanos que aqui residem, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretans and Arabs. Cretenses e arábios. We hear them declaring the wonders of God in our own tongue. Nós os ouvimos proclamar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que isto quer dizer? Some, however, made fun of them and said they have had too much to drink. Alguns deles, porém, zombando, diziam: beberam demais, estão embriagados. Verse 14. Versículo 14. Then Peter stood up with the 11, Então levantou-se Pedro com os 11, raised his voice, and addressed the crowd. levantou a sua voz e dirigiu-se à multidão. That's the first inaugural speech right there. Este é o primeiro discurso inaugural, bem aqui. Fellow Jews, all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Listen carefully to what I say. Ouçam atentamente o que eu digo. These people are not drunk as you suppose. Estas pessoas não estão embriagadas, como vocês imaginam. It's only 9 in the morning. É apenas 9 da manhã. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Não, isto é o que foi falado pelo profeta Joel. In the last days, God says, I'll pour out my spirit on all people. Nos últimos dias, Deus diz: derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Your sons and daughters will prophesy. Vossos filhos e filhas profetizarão. Your young men will see visions. Vossos jovens terão visões. Your old men will dream dreams. Vossos velhos sonharão.
Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Até mesmo sobre os meus servos, homens e mulheres, eu derramarei do meu espírito naqueles dias. And they will prophesy. E eles profetizarão. I'll show wonders in the heavens above and signs on the earth below. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Blood and fire, billows of smoke. Sangue, fogo e vapor de fumaça. All the way down. But what am I saying here? Então ele continua abaixo. Mas o que eu estou dizendo aqui? The reason I bring you that scripture in the book of Acts chapter 2 A razão pela qual eu trago a vocês esta escritura no livro de Atos, capítulo 2, is to make you understand that right from the beginning, é fazer vocês entenderem de que desde o princípio, the role of the Holy Spirit o papel do Espírito Santo is that, number one, he brought Christ the Messiah. é, número 1, ele trouxe Cristo, o Messias. The Holy Spirit is the one who incarnated Christ the Messiah. O Espírito Santo é aquele que encarnou Cristo, o Messias. And he brought Christ the Messiah in the human form. God became man. Ele trouxe Cristo, o Messias, em forma humana. Deus tornou-se homem, So that he may come and deliver the church, deliver humanity. para que ele pudesse vir e libertar a igreja, libertar a humanidade. But now you see Mas agora vocês veem the role that he plays upon the triumphant resurrection of Christ the Messiah. o papel que ele desempenha na vitoriosa ressurreição de Cristo, o Messias. When now the church is to be birthed out, Quando agora a igreja deve nascer, the Holy Spirit is the one that came and birthed out the church. o Espírito Santo é aquele que veio e fez a igreja nascer, deu à luz a igreja. This night, and I'm going to run through the different purposes, services. E nesta noite eu vou passar através dos diferentes propósitos, obras, Different jurisdictions that the Holy Spirit holds today, as diferentes jurisdições que o Espírito Santo possui hoje. and then I'll narrow down to one of them so we can get a little deeper. Então eu vou estreitar, focar em uma delas para que nós possamos ir um pouco mais profundamente. So you see that he brought us Christ at Bethlehem, Então vocês veem que ele trouxe Cristo em Belém, and then now time to birth out the church. e então agora, quando chegou o tempo para dar à luz a igreja, The church now to be birthed out, inaugurated. o tempo para a igreja nascer, ser inaugurada. You see that the church was designed in heaven, Vocês veem que a igreja foi projetada no céu, and the Savior of the church came from heaven and went back to heaven. e o Salvador da igreja veio do céu e voltou para o céu, And upon accomplishing of his task, depois de completar a sua obra, once he successfully defeated death, depois que ele derrotou a morte vitoriosamente and locked the gates of hell and Hades, e trancou as portas do Hades e do inferno, he goes back to heaven. ele volta para o céu. So, the design, the plan for the redemption of man Então, o design, o plano para a redenção do homem, always takes place in heaven. It's always designed in heaven. sempre acontece no céu. É sempre planejado no céu. Even this second rescue, you can all see that is designed from heaven. Mesmo este segundo resgate, todos vocês podem ver que foi planejado no céu. This second deliverance that is taking place now to restore the church. Esta segunda libertação que está acontecendo agora para restaurar a igreja, That she may not miss the glorious eternity Jesus purchased for her
at the Calvary cross. para que ela não perca a gloriosa eternidade que Jesus comprou para ela na cruz do Calvário. But number two, you see that when it's time now to birth out the church, Mas, número 2, quando vocês veem que chegou o tempo agora para dar à luz à igreja, the Holy Spirit has to come. He says, do not leave Jerusalem. o Espírito Santo tem que vir. E ele diz, não se ausentem de Jerusalém. Do not leave Jerusalem in chapter 1 of the book of Acts. Não saiam de Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 1. Do not leave Jerusalem Não saiam de Jerusalém, until power has come to you from on high. até que vocês recebam poder do alto. Acts chapter 1 verse 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. It says, do not leave Jerusalem Ele diz, não se ausentem de Jerusalém, until the advocate has come, the Holy Spirit has come. até que o Paráclito tenha vindo, o advogado, o Espírito Santo venha. Again, the book of Acts chapter 1 verse 4, it says, Novamente, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, ele diz, from verse 3. a partir do versículo 3, After suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. depois de padecer, ele se apresentou a eles e deu muitas provas convincentes de que ele está vivo. He appeared to them over a period of 40 days Ele apareceu para eles durante um período de 40 dias and spoke about the kingdom of God, very powerful. e falou a respeito do reino de Deus, muito poderoso. He spoke to them about the glorious kingdom of God, Ele falou com eles a respeito do glorioso reino de Deus, the work he had just accomplished in purchasing men for. a obra que ele tinha acabado de completar para comprar o homem. Verse 4 it says, No versículo 4 ele diz, on one occasion while he was eating with them, em uma ocasião, enquanto ele estava comendo com eles, he gave them this command: ele deu a eles este comando: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, which you have heard me speak about. da qual vocês me ouviram falar. So John baptized with water, Então João batizou com água. but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Então em alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. So you see, even the church, at the time before the Holy Spirit has arrived, Então vocês veem que até mesmo a igreja, no tempo antes do Espírito Santo chegar, he told the disciples ele disse para os discípulos that, look, que, vejam, you cannot go and execute the commission of the church, the mission of the church, vocês não podem ir e executar o comissionamento da igreja, a missão da igreja, the purpose of the church. o propósito da igreja. You'll only do so when the Holy Spirit comes on you. Vocês somente farão isto quando o Espírito Santo vier sobre vocês. And when the Holy Spirit comes, as we see now in the book of Acts chapter 2 we've just read, E quando o Espírito Santo vem, como nós lemos agora no livro de Atos, capítulo 2, que nós acabamos de ler, then you see that now Peter is able to stand up and evangelize Jesus. então vocês veem que agora Pedro é capaz de se levantar e evangelizar Jesus. And about more than 3,000 at that time were converted. E mais de 3.000 pessoas naquele tempo foram convertidas. The first harvest, the first souls that turned into Christ. A primeira colheita, as primeiras almas que se voltaram para Cristo, Came to the Lord. que vieram para o Senhor. So the second role, like I said, Então, o segundo papel, como eu disse, it is that the Holy Spirit designed from heaven, é que o Espírito Santo designado do céu the design of the church, and came and birthed out the church. e o plano da igreja e veio e deu à luz a igreja. So the church was actually created in heaven, Então a igreja, na verdade, foi criada no céu and the Lord simply lowered the plan to mankind here. e o Senhor simplesmente fez descer o plano para a humanidade aqui. He lowered the agenda of heaven, placed it in the church.
Ele fez descer a agenda do céu e colocou na igreja. But it was designed in heaven. Mas foi planejada no céu. And I said, even now, when you look at the second mission, E eu disse que até mesmo agora, quando ele olha para esta segunda missão, that is going on by he that speaks with you now, que está acontecendo por este que está falando com vocês agora, you can see that there is a tight command from heaven. vocês podem ver que há um rígido comando do céu. You can see that the Lord lowers them, you capture on camera from heaven. Vocês podem ver que o Senhor os fez descer e eles foram capturados em câmera, Meaning this entire mission is designed significando que esta missão inteira é designada and controlled. The mission control is in heaven. e controlada. O controle da missão é no céu. The agenda is now deposited in the church A agenda agora está depositada na igreja to be able to help humanity not to miss the eternal glorious kingdom of the Messiah. para poder ajudá-los a não perder o eterno e glorioso reino do Messias. So the second role, as we've seen, Então, o segundo papel, como nós vimos, is now to be able to birth out the church in the book of Acts chapter 2. é agora poder dar à luz à igreja, como no livro de Atos, capítulo 2. Now the third purpose, the third function of the Holy Spirit, his role in the church, Agora, o terceiro propósito, a terceira função do Espírito Santo, do seu papel na igreja. the Lord Jesus says O Senhor Jesus diz, in the book of John chapter 14, verse 18, no livro de João, capítulo 14, versículo 18. he comes as a comforter, Ele vem como consolador, a peace bringer. He brings peace. como pacificador. Ele traz a paz. John 14, blessed people, he brings peace. João 14, povo abençoado, ele traz paz. The Holy Spirit brings peace. O Espírito Santo traz paz. The Holy Spirit brings peace. O Espírito Santo traz paz. Now, John chapter 14, if you go down to verse 18, Agora, João capítulo 14, se você for ao versículo 18, he says, ele diz: I will not leave you as orphans. Eu não vos deixarei órfãos, I will come to you. mas voltarei para vocês. Before long, the world will not see me anymore, Por um tempo, o mundo não me verá mais, but you will see me. mas vós me vereis, Because I live, porque eu vivo. because I live, you also will live. Porque eu vivo, vós também vivereis. Again, Novamente, I will not leave you as orphans. eu não vos deixarei órfãos, I'll come to you. eu voltarei para vocês. Before long, the world will not see me anymore, Por um tempo, o mundo não me verá mais, but you will see me. mas vós, porém, me vereis. Because I live, I'm alive. Porque eu vivo, porque eu estou vivo. Because I live, you also will live. Porque eu vivo, vós também vivereis. On that day, you will realize that I am in the Father, Naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai, and you are in me, and I am in you. e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. And on and on. E então ele continua e continua. So what does he say here? Então o que é que ele diz aqui? He says, Ele diz he is not going to leave them orphan, que ele não vai deixá-los órfãos, to leave the church orphaned. não deixará a igreja órfã, He is not going to leave the church alone without care, que ele não vai deixar a igreja sozinha, descuidada, but he would send the Holy Spirit as a comforter. mas que ele enviaria o Espírito Santo como consolador And to bring peace to the church.
to their hearts. e para trazer paz à igreja, aos corações. The fourth role of the Holy Spirit. O quarto papel do Espírito Santo. Still on same John 14 verse 27 you can see. No mesmo João 14, no versículo 27, como vocês podem ver, Verse 27 it says, no versículo 27 ele diz: Peace I leave with you, Deixo-vos a paz, my peace I give you. eu vos dou a minha paz. I do not give you as the world gives. Não vô-la dou como o mundo a dá. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Não se turbe o vosso coração e não tenham medo. So in 27 you see, when he said he will leave a comforter, Então, no versículo 27, vocês veem que quando ele diz que ele deixará um consolador, then in verse 27 it says that comforter becomes your peace. então no versículo 27 ele diz que este consolador torna-se a sua paz. My peace I leave with you. Eu vos deixo a minha paz. So the Holy Spirit comforts the church. Então o Espírito Santo conforta, consola a igreja. And the fourth role that he brings peace to the church. Então o quarto papel é que ele traz paz para a igreja. When you look at verse 26, Quando você olha no versículo 26, you still see other functions of the Holy Spirit in the church. você ainda vê outras funções do Espírito Santo na igreja. His mandate, his jurisdiction and mission O seu mandato, a sua jurisdição e a sua missão to the church. para a igreja. So verse 26, the mission of the Holy Spirit. Então, versículo 26, a missão do Espírito Santo. He says, Ele diz: but the advocate, the Holy Spirit, Mas o Consolador, o Espírito Santo, whom the Father will send in my name, a quem o Pai enviará em meu nome, will teach you all things vos ensinará todas as coisas and remind you of everything I have said to you. e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. That is very powerful. Isto é muito poderoso. In other words, Em outras palavras, we remember John chapter 133 I read. nós nos lembramos de João, capítulo 1, versículo 33, que nós lemos, When he said, I myself did not know him, quando ele disse: Eu mesmo não o conhecia, except that he who sent me to baptize with water, meaning God the Father, porém, aquele que me enviou para batizar com água, significando Deus Pai, meaning I come from the throne of God, I come from God the Father. significando eu venho do trono de Deus, eu venho de Deus Pai, I come from God. eu venho de Deus. And he told me E ele me disse that the one on whom you see the Spirit descends, que aquele sobre quem você vê o Espírito descer, the Holy Spirit descends like a dove, o Espírito Santo descer como uma pomba, a white dove, a huge white dove, uma pomba branca, uma enorme pomba branca, at the Jordan River, no Rio Jordão, and remain, meaning light on him, e permanecer nele, significando resplandecer sobre ele, meaning settle on him, significando repousar sobre ele, meaning overshadow him, cover him. significando cobri-lo. That is the one that will baptize with fire, Este é aquele que vos batizará com fogo, with the Holy Spirit and fire. com o Espírito Santo e fogo. So the Holy Spirit Então, o Espírito Santo was then able to identify Jesus. foi então capaz de identificar Jesus. So the Holy Spirit revealed the Lord. Então, o Espírito Santo revelou o Senhor. And here in verse 26 you see very clearly says, E aqui no versículo 26, vocês veem muito claramente que ele diz, again I read, eu vou ler novamente, but the advocate, the Holy Spirit, mas o Consolador, o Espírito Santo, whom the Father will send in my name,
a quem o Pai enviará em meu nome, will teach you all things, vos ensinará todas as coisas. will teach you all things and remind you of everything I said to you. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. Meaning, Significando, he's saying that the Holy Spirit has the role of teaching. ele está dizendo que o Espírito Santo tem o papel de ensinar. He has a teaching role, a teaching job in the church. Ele tem o papel de ensinar, o trabalho de ensinar na igreja. He is the one who teaches the church. Ele é aquele que ensina a igreja. And then he says, E então ele diz, the Holy Spirit, another function, o Espírito Santo, uma outra função, is the one who reveals God to the church. é aquele que revela Deus para a igreja. Like in John 1:33, revealed Christ the Messiah. Como em João 1:33, ele revelou Cristo, o Messias. We see also here Nós também vemos aqui that he reveals the Lord Jesus to the church. que ele revela o Senhor Jesus para a igreja. At this point in time, E neste ponto no tempo, he is going to reveal who Jesus is. ele vai revelar quem é Jesus. He is going to reveal the holiness of the Christ. Ele vai revelar a santidade de Cristo, The holiness of Jesus. a santidade de Jesus. He is going to reveal to the church. In other words, he was saying, Ele vai revelar para a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo, as he leaves, the Holy Spirit will reveal more and more of Christ to the church. que quando ele partir, o Espírito Santo vai revelar mais e mais de Cristo para a igreja, That the followers of Christ, that the nations of the earth para que os seguidores de Cristo, as nações da terra, may follow Christ possam seguir a Cristo and may follow him rightfully, obediently, in the right manner. e segui-lo corretamente, obedientemente, da forma certa. So, in order to reveal God to the church, Então, para revelar Deus para a igreja, the Holy Spirit normally works in the heart. o Espírito Santo normalmente trabalha no coração, In the hearts of men. nos corações dos homens. And there in the hearts of men, E lá no coração dos homens, he works on your belief ele trabalha na sua fé, that you may believe. para que você possa crer. He works on your belief. Ele trabalha na sua fé. That is how the Holy Spirit reveals God to the church. É assim que o Espírito Santo revela Deus para a igreja. He works on your belief Ele trabalha na sua fé, that you may believe Christ Jesus as Lord and Savior, para que você possa crer em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. and that God the Father in heaven is one God, E que Deus, o Pai, no céu, é um único Deus, in triunity. em triunidade. God the Father, Deus Pai, God the Son, Deus Filho and God the Holy Spirit himself. e Deus, o próprio Espírito Santo. The one that you see on that January 1st, Aquele que você vê no dia 1º de janeiro 2009, de 2009, came and lighted on me, he that speaks with you today. que veio e resplandeceu sobre mim, este que fala com vocês hoje. But remember, that only happened to the Messiah. E lembrem-se que isto somente aconteceu com o Messias. Has not happened since eternity and will never happen until eternity to anybody else. Nunca aconteceu desde a eternidade e não acontecerá por toda a eternidade com ninguém mais. Only happened to the Messiah and he that speaks with you. Somente aconteceu com o Messias e com este que fala com vocês. Only these two, by God's design.
Somente com estes dois, pelo desígnio de Deus. Also to identify them again. Também para identificá-los novamente. So that role of revealing, Então, este papel de revelar, the Holy Spirit is the revealer. o Espírito Santo é o revelador. He reveals the agenda of God. He reveals the missions of God. Ele revela a agenda de Deus. Ele revela as missões de Deus. So he reveals the Christ, and this time around, he has revealed the one that speaks with you here. Então, ele revela Cristo. E desta vez, ele revela este que fala com vocês aqui. That finally he has come. De que, finalmente, ele veio. So, but look at this now. Então, mas olha isto agora. For the Holy Spirit to reveal, to do his duty, the teaching job, Para o Espírito Santo revelar, para cumprir a sua missão, o seu trabalho de ensinar, in the church, na igreja, that we see in John chapter 14, verse 26, que nós vemos em João, capítulo 14, versículo 26. to reveal more and more of Christ to the church, Para revelar mais e mais de Cristo para a igreja. after the Messiah has left Depois que o Messias partiu, and is seated on the right-hand side of the Father. e ele se assentou à mão direita do Pai. Then, Então, the Holy Spirit, like I said, works in the heart. o Espírito Santo, como eu disse, trabalha no coração. His work is centered in the heart, nowhere else. O trabalhar dele está centralizado no coração, em nenhum lugar mais, In the hearts of men. nos corações dos homens. I know that he that speaks with you operates with him and brings judgment to the nations. Eu sei que este que fala com vocês opera juntamente com ele e traz juízo às nações. Brings his judgment to the nations. Traz o seu juízo às nações. I've told you many times Eu já disse para vocês muitas vezes that at one time, many times actually, not once, que muitas vezes, na verdade, não apenas uma vez, he comes, the white, glorious, huge, like a dove, ele vem como branca, gloriosa, enorme, como uma pomba. comes all the way from heaven. Ele vem todo o caminho, desde o céu. But if you look at his feet, Mas se você olhar nos pés dele, he is carrying a cup, a white, glorious cup that's full. ele está carregando uma taça branca e gloriosa que está cheia. Normally comes up to close some few kilometers above the earth. Normalmente ele vem perto, a alguns quilômetros acima da terra, Then he pours that cup. e então ele derrama aquela taça. So he also has another role to execute judgment. Então ele também tem um outro papel, executar o juízo. And I don't want us to share that now, E eu não quero compartilhar isto agora, because right now we are in this moment when his role is to prepare the bride. porque agora nós estamos neste momento quando o papel dele é preparar a noiva. And so, the teaching job of the Holy Spirit E então, o trabalho do Espírito Santo de ensinar, to reveal more and more of Christ to the church de revelar mais e mais de Cristo para a igreja. In other words, to reveal God to the church. Em outras palavras, revelar Deus para a igreja. He works on the belief of the church. Ele trabalha na convicção, na crença da igreja. Then after that, he works on the faith. E então, depois disso, ele trabalha na fé. He makes you now have faith. He makes you believe. Ele te faz ter fé. Ele te faz acreditar. And then have faith. E então ter fé. Faith in the church. Fé na igreja. That is the way he reveals more and more of Christ. É esta a forma pela qual ele revela mais e mais de Cristo. That he may now affect your belief. Para que agora ele possa afetar a sua crença. And affect your faith. E afetar a sua fé. And affect your obedience.
e afetar a sua obediência to Christ Jesus. a Cristo Jesus. And the laws he left here, love one another. E o mandamento que ele deixou aqui, amai-vos uns aos outros. The commission he gave, O comissionamento que ele deu, that you may obey him when he says, be holy. que vocês o obedeçam quando ele diz, sejam santos. For without holiness, nobody will see the Lord. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. So that you may obey. Então, para que vocês possam obedecer, Again, he affects the belief that you may believe. novamente, ele afeta a convicção, a crença, para que vocês possam crer. And then after that, E então, depois disso, he increases your faith. ele aumenta a sua fé. He affects your faith, the faith of the church, Ele afeta a sua fé, a fé da igreja, the faith of the believer. a fé do crente. The third thing he teaches, the third way he does his teaching ministry, A terceira forma como ele ensina, a terceira forma do seu ministério de ensinar, is that he now affects the obedience. é que ele agora afeta a obediência. Once you have had faith, Uma vez que vocês têm fé, then there are things to obey. então há coisas a obedecer. There are rules that govern the grace of faith. Há regras que governam a graça da fé. This grace of faith we have. Esta graça da fé que nós temos, This grace that we have. esta graça que nós temos. Then obedience, that you may obey. Então, obediência, para que vocês possam obedecer, That you may be righteous, that you may be holy. para que vocês possam ser justos, para que vocês possam ser santos, That you may shun sin. para que vocês possam repudiar o pecado. And the fourth thing he does, E a quarta coisa que ele faz he affects holiness. é que ele agora afeta a santidade. He draws your heart closer to holiness. Why? Ele atrai o seu coração mais perto da santidade. Por quê? Because it reveals to you Porque ele revela para você that look, Christ the Messiah is holy. que, veja, Cristo o Messias é santo. Look, God the Father who sent him is very holy. Que, veja, Deus Pai que o enviou é muito santo. He is holy. Ele é santo. Christ is very holy. He is holy. Cristo é muito santo. Ele é santo. And he said, look, the Holy Spirit is very holy. He is holy. E ele diz, olha, o Espírito Santo é muito santo. Ele é santo. So he affects the holiness of the church. Então ele afeta a santidade da igreja. He teaches the church belief. He teaches faith. Ele ensina a igreja a crença, ele ensina a fé, Teaches obedience. ele ensina a obediência. And now we see that he affects also holiness of the church. E agora nós vemos que ele também afeta a santidade da igreja. You see the ultimate. He's coming to the ultimate. Vocês veem o Supremo, ele está chegando no ápice. He affects the righteousness of the church. Ele afeta a justiça da igreja. And when you read the book of John chapter 16, E quando você lê o livro de João, capítulo 16, John 16, verse 8, João 16, versículo 8, you see another role of the Holy Spirit, você vê outro papel do Espírito Santo. which is, I think, the fifth or the sixth role if you're making notes. Eu acho que é o quinto ou sexto papel, se vocês estão tomando nota. John chapter 16, verse 8, he says, João capítulo 16, versículo 8, ele diz: when he comes, E quando ele vier, he will prove the world to be in the wrong about sin. ele convencerá o mundo a respeito do pecado And righteousness e da justiça and judgment. e do juízo. Again, Novamente, verse 8 of the book of John 16, he says, versículo 8 de João 16, ele diz: when he comes, Quando ele vier,
He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Three things. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. Verse 9 it says about sin because people do not believe in me. No versículo 9 ele diz: do pecado, porque eles não creem em mim. Number 10 it says Versículo 10 ele diz: about righteousness because I am going to the Father. a respeito da justiça, porque eu estou indo para o Pai, Where you can see me no longer. e não me vereis mais. Number 11. Versículo 11. About judgment because the prince of this world now stands judged. A respeito do juízo, porque agora o príncipe deste mundo está julgado, Stands condemned. está condenado. And so now your seventh role or so, Então agora, o 7º papel dele, ou por aí, you see the Holy Spirit coming as a counselor. vocês veem o Espírito Santo vindo como conselheiro. He now comes as a counselor Ele agora vem como o conselheiro. and he does convict of sin. E ele convence do pecado. Now he convicts man of sin, which is very powerful. Ele agora convence o homem do pecado, o que é muito poderoso. How does he do so? Como que ele faz isto? And I'm going to focus on this tonight. E eu vou focar nisto nesta noite. Once I go through some of the other roles of the Holy Spirit, Depois que eu passar por alguns outros papéis do Espírito Santo, I'm going to come back and focus on John chapter 16, eu vou voltar e focar em João capítulo 16, on the Holy Spirit, the counselor. no Espírito Santo como conselheiro. The Holy Spirit, His convicting ministry. O Espírito Santo, o seu ministério de convencer. How He convicts men of sin. Como que ele convence os homens do pecado. And you will see when we come back to this. E vocês verão quando nós voltarmos a isto. When we get deeper, you see that Quando nós formos mais profundamente, vocês verão the purpose of convicting men to sin, o propósito de convencer o homem de pecado. He does it by making you aware of sin. Ele faz isto ao te fazer consciente do pecado. He brings a great awareness. Ele traz maior conscientização. His ministry in convicting the church, convicting men of sin. O seu ministério de convencer a igreja, de convencer o homem de pecado, Is to bring a greater awareness of sin. é trazer uma maior consciência de pecado, That you may know that this is sin. para que você possa saber que isto é pecado And this other side is righteous. e que este outro lado é a justiça. This is sin and wicked. Isto é pecado e é maligno. This other side is righteous and holy. Este outro lado é justo e santo. And then in the process, E então, no processo, his objective is to lead mankind to repentance. o objetivo dele é conduzir a humanidade ao arrependimento. We are going to see that shortly, Nós vamos ver isto daqui a pouco, because this is the role that I'm going to go deeper on tonight. porque este é o papel dele, no qual eu irei mais profundamente nesta noite. I'm going to teach a little deeper now Eu vou ensinar um pouco mais profundamente agora on the role of the Holy Spirit in convicting man of sin. sobre o papel do Espírito Santo de convencer o homem de pecado. Now, Agora, other roles of the Holy Spirit, Romans chapter 8, verse 26. outros papéis do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Before we come back to conviction to sin, Antes de voltarmos à convicção de pecado. it says, Romans 8, verse 26. Ele diz, Romanos 8, versículo 26. It says here, verse 26, Ele diz aqui no versículo 26. in the same way, the Spirit helps us
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda. In our weakness, you see that now. Em nossa fraqueza. Vocês estão vendo isto agora? Again, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. Novamente, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, We do not know what we ought to pray for, porque não sabemos orar como convém. but the Spirit Himself intercedes for us Mas o próprio Espírito intercede por nós, through wordless groans. com gemidos inexprimíveis. Verse 27 it says, Versículo 27, ele diz: and He who searches our hearts E aquele que sonda os nossos corações knows the mind of the Spirit, conhece a mente do Espírito, because the Spirit intercedes for God's people porque o Espírito intercede pelo povo de Deus in accordance with the will of God. em concordância com a vontade de Deus. And so, in other words, Então, em outras palavras, you may take this as a separate role of the Holy Spirit, você pode pegar isto como um papel separado do Espírito Santo, or you may combine this with the sensitization, ou você pode combinar isto com sensibilização, with this convicting of sin. com esta convicção de pecado. It says, He makes the church sensitive to sin. Ele diz, ele faz a igreja sensível ao pecado, So that they may stop sinning and repent. para que eles parem de pecar e se arrependam. And if you read Galatians chapter 5, Se você ler Gálatas, capítulo 5, 16 to 23, 16 a 23, it says, He brings fruits to the church, the fruits of the Spirit. ele diz que ele traz frutos para a igreja, frutos do Espírito. I'm just running through for now because I want to come back Eu estou passando rapidamente agora porque eu quero voltar and really narrow in e realmente estreitar on this ministry of the Holy Spirit that we've seen neste ministério do Espírito Santo que nós vimos about leading people to repentance, conviction of sin. a respeito de conduzir as pessoas para o arrependimento, convencê-las de pecado. So the Holy Spirit now, according to Galatians 5, Então o Espírito Santo agora, de acordo com Gálatas 5, which we'll read next time, que nós vamos ler da próxima vez, you see that He brings gifts to the church. He Himself is the greatest gift. você vê que ele traz dons para a igreja. Ele mesmo é o maior dom That Christ the Messiah talked about all the time a respeito do qual Cristo Messias falou o tempo inteiro during His public ministry here on the earth. durante o seu ministério público aqui na terra. And so now you see Então agora vocês veem that He is the greatest gift to the church. que ele é a maior dádiva da igreja. My Father would send you the gift. Meu Pai vos enviará o dom, a dádiva. He is the greatest gift ever to be received. Ele é a maior dádiva, o maior dom para ser recebido. And He works on the hearts of men, E ele trabalha nos corações dos homens, all mankind. de toda a humanidade. And then, if you read 2 Thessalonians chapter 2, verse 4 on, E então, se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 4 em diante, you see that He also has another ministry. você vê que ele também tem um outro ministério. He has another duty to restrain the dominion of darkness. Ele tem uma outra função: restringir o domínio das trevas. And so, He is the helper. Então, ele é o ajudador. He seals the believer for eternal life. Ele sela o crente para a vida eterna. That's another function. Esta é uma outra função.
He reveals the truth. Ele revela a verdade. And so forth, and so forth, and so forth. Many other functions Assim por diante, muitas outras funções. that the Holy Spirit, the advisor, Que o Espírito Santo, o conselheiro, the aid, the helper, a ajuda, o ajudador, our teacher, the tutor, the instructor, our coach, o nosso mestre, o instrutor, o nosso treinador, what he does. o que ele faz. But tonight I want to really narrow down. Mas nesta noite eu quero realmente estreitar. When we come back from a short worship break, Quando nós voltarmos depois de um pequeno intervalo de adoração, when we come back, I want really to narrow down e quando nós voltarmos, eu realmente quero estreitar on this role neste papel, on how the Holy Spirit neste papel de como o Espírito Santo comes to do the ministry, his ministry vem para fazer o ministério, o seu ministério, of convicting mankind of sin. de convencer a humanidade de pecado. So may the Lord bless you. And then in the next 5 to 10 minutes, I'll be back to you. Então que o Senhor os abençoe e nos próximos 5 a 10 minutos eu voltarei para vocês. Thank you. The Lord bless you. Obrigado, que o Senhor os abençoe. The Messiah is coming. Let us prepare the way. O Messias está vindo. Vamos preparar o caminho. Let us be holy and righteous. Vamos ser justos e santos. Let us receive the Holy Spirit. May the Lord bless you. Thank you. Amen. Vamos receber o Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Amém. Very short worship break Um intervalo bem curto de adoração, where we'll play the song Lord I Believe in You, played both in English and Spanish. onde nós vamos tocar o cântico Senhor, eu creio em Ti, em inglês e também em espanhol. May the Lord bless you. Thank you. Amen. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Amém.